Estamos aqui de volta para mais um podcast Corporativo SA, produzido pela ANITEC, Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa. Esse programa é patrocinado pela Inerai. Queremos agradecer à empresa por apoiar essa iniciativa da associação e hoje nós temos um episódio especial para falar sobre o SESC-Senat, o seu papel na educação dos trabalhadores do ambiente da esfera dos transportes. E hoje nós estamos recebendo a Marli Piai. Ela é nossa convidada especial de hoje. Vamos conversar com ela, procurar entender mais, conhecer melhor o papel dessa instituição. Marli, seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É com muito gosto que a gente te recebe aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, poder falar sobre o SESC-Senat, para a gente é muito importante. Agradeço. Marli, olha, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do que você vai contar para a gente. E isso só corrobora, né, para a importância das instituições que são dedicadas à educação, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós, agora nesse primeiro momento, exatamente o que é o SESC-Senat e o papel dele. Ok. O SESC-Senat é uma instituição criada em 1993, uma instituição sem fins lucrativos, e, na verdade, são duas em uma. O SESC é o Serviço Social do Transporte e o SENAT é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Nós fazemos parte do que é conhecido como Sistema S. Existem outros S's, um pouco mais antigos, e o nosso é o S focado no público, no trabalhador do transporte. Seja ele um autônomo ou seja ele empregado de uma empresa de transporte. O SESC-Senat ele foi criado para todos os modais de transporte, seja o aéreo, o metroviário, ferroviário, o portuário. E hoje o nosso grande público é o público do transporte rodoviário, seja de cargas ou seja de passageiros. Esse é o público que mais nos demanda. E como que nós sobrevivemos, né? De onde vem o nosso sustento? Ele vem da contribuição das empresas de transporte e do trabalhador autônomo contribuinte. Portanto, a nossa missão, como eu disse, né, está no nosso nome, é uma missão de serviço social ligado à saúde, e aí nós ofertamos serviços de odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição, esporte, lazer, cultura, e pelo SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, os serviços de educação profissional, que é o que a gente vai detalhar aqui, né? Isso tudo no mesmo endereço. O SESC não está separado do SENAT, eles estão sempre no mesmo endereço. Então, o aluno da educação profissional, ele também tem acesso, nesse mesmo ambiente, aos serviços de saúde, de esporte, de lazer, é algo muito integrado, sabe? Hoje existem 169 unidades do SESC-Senat no Brasil. Então, todas as grandes cidades, em especial as capitais, todas têm um SESC-Senat, sempre no mesmo endereço. Nós fomos criados assim, de forma integrada. Por isso a gente não fala só SESC ou só SENAT. O nome é sempre SESC-Senat. Sim, e você fica baseada aqui no Rio de Janeiro, né? Exato. O meu papel é supervisionar 10 unidades operacionais do SESC-Senat no estado do Rio de Janeiro. 5 delas ficam na região metropolitana e 5 no interior do estado do Rio, tá? Essas unidades, elas, como eu disse, sempre estão trazendo todos esses serviços de forma integrada. Então, vou dar um exemplo. Nós temos cursos de aprendizagem, do Programa Jovem Aprendiz. Os nossos alunos do Programa Jovem Aprendiz usufruem no contraturno
de outros vários cursos, ou mesmo dos serviços de saúde, esporte, cultura e lazer. Ok? Que legal! Pois é, então, você fica aqui no Rio e a sede fica em Brasília. Você é Exato. ligada a Brasília, é isso, Sim, né? eu sou uma funcionária do departamento executivo que fica em Brasília. Então, eu sou uma representante do nosso departamento executivo no estado, e assim como eu, existem outros 15 colegas que fazem a supervisão das unidades nas várias regiões do país. E você pode dizer para a gente sobre um pouco mais da parte educacional, quais são os desafios que vocês enfrentam, quais são as realizações, os projetos que vocês vêm desenvolvendo? Ok. Em termos de desafio, como o nosso público é o público de transporte, e por óbvio, né, o motorista é sempre o público assim, que é a nossa cereja do bolo, né? O motorista ele traz para a gente alguns desafios. Primeiro, que ele está sempre em movimento, né? Isso traz desafios para a educação, por óbvio. É um público também em extinção. Hoje é um público que vem num envelhecimento. A renovação desse público não é muito fácil. Então, a gente vem nessa pegada de estimular, né, outras gerações a olharem para essa atividade. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. O número de mulheres no transporte, né, trabalhando, né, conduzindo os ônibus, como é que é a representatividade? A gente vem buscando justamente esse público, que é um público muito caro, muito interessante para a gente, porque normalmente é um público muito cuidadoso, um público muito interessante para o atendimento ao cliente. Então, vem se estimulando programas de formação de motoristas para o transporte coletivo, para o transporte de cargas. Existem, inclusive, montadoras, né? A gente tem um projeto em que uma montadora está apoiando, vamos dizer assim, a qualificação das mulheres motoristas. E, então, é um público que a gente tem assim, um carinho especial, que a gente vem buscando atrair. Então, a questão da diversidade, né, e da inclusão chega, então, à malha rodoviária, então. Sim, com certeza, com certeza. Ainda não é um público tão expressivo, né, uma força de trabalho tão expressiva, em especial quando a gente fala de motoristas, né, mas é um público que a gente vem buscando atrair, não só para ser motorista de ônibus ou de caminhão, de carreta, mas para empilhadeira. Nós temos cursos de operação de máquinas, e aí a gente também vem estimulando as mulheres a operarem, por exemplo, uma empilhadeira, um trator, um guindaste. Poxa, que bacana, né? Bacana ver a mulher ocupando esses espaços também, né? Sim. E os programas educacionais de vocês, o que você gostaria assim, de comentar, destacar para a gente? Tá. Então, nós temos alguns programas muito focados, em especial no motorista, mas temos cursos livres, e aí quando eu falo cursos livres, a gente tem desde cursos comportamentais, como de atendimento ao cliente, por exemplo, cursos de informática, cursos ligados à tecnologia, como robótica, como montagem e manutenção de computadores, operação de máquinas, como drones. A gente tem no SEST Senat cursos de operador de drones, que faz muito sucesso, inclusive. Que bacana! E faz muito sucesso, em especial com o público jovem, ou com o público que quer mudar um pouco também a sua carreira. Então, já tivemos casos muito interessantes de pessoas que fazem o curso de drone e vão trabalhar na agricultura, né, pulverizando fertilizantes ou semeando, né, fazendo esse tipo de trabalho na agricultura. E as pessoas precisam saber disso, né, que até no agronegócio, né,
o SESC Senat está presente preparando esses profissionais. De alguma forma, de alguma forma, dar a contribuição. Isso. E, então, para esses profissionais, né, realizarem esses cursos, eles realizam gratuitamente, eles pagam alguma taxa? Tá. Como o SESC Senat, ele tem a contribuição das empresas de transporte, os funcionários de empresas de transporte, comprovando esse vínculo, não pagam pelo serviço, porque o serviço, na verdade, já foi pago previamente pelas empresas contribuintes. Da mesma forma, um autônomo que contribua para o SESC Senat, quando ele vai buscar o serviço não é cobrado dele. Mas, por exemplo, esse curso que você falou para drones, por exemplo, se uma pessoa que não contribuiu, ela vê que o SESC Senat oferece esse curso e ela quiser realizar esse curso, como é que é, então? Então, ela vai buscar a nossa área de cursos ou entrar no nosso aplicativo e se matricular, fazer uma pré-matrícula, na verdade, pelo aplicativo do SESC Senat. E os valores que o SESC Senat cobra para o que a gente chama de comunidade, para esse cliente particular, né, para ficar mais clara a explicação, são valores muito acessíveis, porque o SESC Senat é uma instituição sem fins lucrativos. Então, assim, o objetivo não é realmente colocar valores exorbitantes, são valores bem acessíveis, normalmente bem abaixo do mercado. Isso é importante, né? Acho que a gente tem que ajudar vocês, né, a divulgar esse tipo de iniciativa, né, porque isso amplia, né, o mercado de trabalho, as pessoas saberem que existem, inclusive, outras possibilidades de exercício profissional. Eu, por exemplo, desconhecia totalmente essa questão dos drones, né, e que vocês capacitavam e que, de repente, profissionais de outras áreas podem se interessar e aplicar, né, em outros ambientes. E interessante, ainda pegando o gancho do drone, o drone é muito aplicado em logística, é muito aplicado para análise de acidentes. A gente teve recentemente um empresário do setor de transporte que atua com guindastes, que fez o curso de drone ele próprio, porque muitas vezes um veículo rola uma ribanceira e ele precisa entender como resgatar esse veículo, como puxar esse veículo com os equipamentos que ele trabalha, né, que a empresa dele possui. E o drone faz essa análise mais de perto, ele vai entender como está essa geografia do terreno, como buscar esse veículo que caiu, ribanceira abaixo. Então, assim, são muitas oportunidades, né? A gente está aqui focando uma máquina que a gente... no caso, oferta o curso, mas a gente oferta curso de guindaste, de trator, de várias outras máquinas, né, que também são muito interessantes para o mercado. Qual o curso mais procurado de vocês? São os cursos obrigatórios para motoristas. Que cursos são esses? Para guiar veículos de emergência, como, por exemplo, o dos bombeiros, cursos para o transporte coletivo de passageiros, né, para o motorista de ônibus, cursos também focados em cargas indivisíveis, para transporte de cargas indivisíveis, transporte de produtos perigosos. Esses são os cursos realmente assim, muito atrativos, são cursos obrigatórios para os motoristas profissionais, categorias da CNH profissionais. E temos os cursos de jovem aprendizes, e aí são várias as possibilidades de cursos nessa área do jovem aprendiz, além de cursos técnicos. Mais recentemente, o SESC Senat vem ampliando o seu leque de cursos técnicos de logística, de segurança do trabalho, curso em administração, e curso técnico também em mecânica de automóveis. Olha! Recentemente a gente abriu mais esse leque da mecânica. Pois a gente estava falando aqui dos bastidores, gente, e a Marli estava me explicando sobre as outras modalidades de transporte. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer,
por exemplo, o pessoal da malha ferroviária, da parte de aviação, eles também podem demandar de vocês, né? Temos cursos nessas áreas, não é hoje o nosso grande foco, a nossa grande demanda não é desse público, do aéreo, do metroviário, ferroviário, mas eles são recebidos por nós e têm a mesma tratativa dos trabalhadores do transporte rodoviário, seja de passageiros ou de cargas, a mesma tratativa da gratuidade, inclusive. Esse curso de mecânica, por que vocês começaram a oferecer? O que aconteceu para vocês oferecerem o curso de mecânica? É uma demanda do empresariado, é uma demanda dos empresários, seja de transporte de passageiros ou de transporte de cargas, que vem necessidade de formação de mecânicos. Muitas vezes eles até têm pessoas antigas também trabalhando com eles e que precisam se requalificar, precisam realmente ter uma certificação, se atualizar. E em outros momentos eles dizem, olha, eu preciso renovar, eu preciso de mais gente, a minha frota está crescendo, esse pós-pandemia está trazendo mais demanda, né? E eu preciso de mais gente na minha área de manutenção. Então, seja mecânico, borracheiro, eletricista, o pintor automotivo, todo esse público é demandado, toda essa força de trabalho é demandada pelo empresariado. Portanto, recentemente, esse é o mais novo dos cursos técnicos que nós ofertamos no estado do Rio de Janeiro. Foi criado, então, o curso técnico de mecânica automotiva. Sim. E eu queria te perguntar também desses projetos, dessas ações de vocês, como é que vocês estão vendo, né? Hoje todo mundo está falando muito sobre cultura de aprendizagem, né? Virou uma febre falar sobre isso. Ainda que a gente saiba, né, que educação continuada, educação permanente já são ações, né, educacionais que já fazem parte do cotidiano, das escolas técnicas, das universidades. As empresas estão descobrindo, né, porque elas estão mudando de modelo, do modelo de treinamento para o modelo de educação corporativa, e aí, com isso, elas estão descobrindo a cultura de aprendizagem, o lifelong learning. E aí, como é que vocês estão trabalhando essa questão da cultura de aprendizagem no SESC Senat? Então, hoje a gente trabalha muito com trilhas, a oferta justamente de possibilidades, além daquela que causou uma primeira demanda. Porque muitas vezes o nosso público chega por uma questão de regulamentação, ele vai fazer um curso de norma regulamentadora, né? Para manusear combustível, ou para fazer um trabalho em altura, trabalhar em espaço confinado. E aí, qual é o nosso papel? Dizer, olha, vamos além disso que você veio buscar, porque a norma determina, ou a regulamentação, né, de alguma forma determina, vamos além disso? Olha, temos isso, isso e isso que casa com a sua demanda inicial. Vamos ampliar esse leque? Vamos fazer cursos de forma digital, né? Vamos lá na nossa plataforma digital do SESC Senat, porque a gente tem N cursos na plataforma digital. Então, vamos complementar, vamos além. Olha, né? Que bacana. Então, esse é o nosso papel, é ampliar um pouco o leque. Da mesma forma, o jovem aprendiz, ele chega, né, muito cru muitas vezes, é um jovem, né, a primeira oportunidade dele de trabalho, e a gente vai ampliando os horizontes. Vamos fazer o curso técnico, vamos fazer o curso de maneira digital, vamos complementar o que a gente está vendo em sala de aula. Então, é por aí o nosso papel, é ampliar os horizontes. Então, você já começou a falar um pouquinho com a gente com a questão do uso das tecnologias, né? A gente estava até falando sobre essa questão da inteligência artificial. Todo mundo pensa, né, que a inteligência artificial já chegou em toda a sociedade,
todo mundo está utilizando a inteligência artificial. Como é que você está vendo no segmento dos transportes, né, na malha rodoviária, o uso da inteligência artificial? Ela já chegou lá, não chegou lá? E como é que você acha que, em que momento isso possa vir a acontecer? E como é que está essa questão também das tecnologias educacionais que vocês estão utilizando na produção dos materiais didáticos para os cursos? Eu sinto que para o nosso público final, a inteligência artificial, claro, com honrosas exceções, ainda não está assim tão difundida, né? O uso não está tão difundido. Acho que as pessoas ainda estão descobrindo possibilidades. É claro que para a produção de cursos, no nosso departamento executivo, a gente tem mecanismos, né, e usa esses mecanismos de inteligência artificial para a produção do curso, para o dia a dia de trabalho, né, e para otimizar o dia a dia. Porém, não vejo muito isso lá na ponta, no nosso público que nos demanda, né. Na sala de aula, o que a gente utiliza de tecnologia? Vamos falar um pouquinho disso. A gente tem o simulador de direção, na maioria esmagadora das unidades ele está disponível. E qual é o benefício disso? O benefício é que você não coloca alguém num veículo, né? Então, economicamente, isso é interessante, você não está poluindo, você não está gastando combustível e você está colocando a pessoa frente a frente com os desafios da profissão no simulador de direção. Então, ali você simula chuva, você simula um cachorro atravessando a pista, simula a luz do dia, serra, ambiente plano, carga pesada, caminhão vazio, ônibus de diferentes tamanhos, diferentes veículos, né? No simulador, a gente hoje vai da van até uma carreta, um bitrem. Então, é possível simular o uso de diferentes veículos, sim, de diferentes formas e de maneira segura e econômica. Então, o simulador é, assim, uma nossa cerejinha do bolo para o treinamento do motorista. Temos também, nas salas de aula, as lousas digitais, que fazem com que as aulas fiquem muito mais dinâmicas, muito mais tecnológicas, mais atrativas. Temos uso de óculos de realidade virtual, acho que não pode ser diferente, né? Sim. Isso não só no Senat, não só na aprendizagem, a gente está usando até mesmo na saúde para fazer as pré-consultas. Olha, que bacana. Então, assim, a gente está cada vez mais indo por esse caminho da tecnologia, da otimização, né? Porque com tecnologia a gente otimiza tempo, recursos, torna a operação mais segura pela simulação, como foi o caso que eu citei aqui. Sim. Né? Então, a gente está nesse caminho de pensar em treinamentos que tragam também a questão do veículo elétrico, né, de outras fontes de abastecimento, né, de energia para o veículo. Então, estamos bem voltados mesmo em pensar de forma mais tecnológica, de forma a colocar o aluno mais envolvido com a aprendizagem, de forma que ela seja mais prazerosa, usando também metodologias mais dinâmicas em sala de aula, porque nós lidamos basicamente com o adulto, né? Sim. Porque é ensino profissionalizante. A gente não está focado no ensino formal, né? Sim. Então, a gente precisa dinamizar realmente muito e atrair muito esse público para tê-lo com a gente, para que ele abra o leque que a gente está propondo. E o que você falou é importante, né? Essa questão de se falar das gerações e de preparar uma nova geração para assumir esses postos de trabalho, como é importante, né? Desde aquele que está lá na ponta, né?
como também o pessoal que está na retaguarda dessas organizações, dessas empresas, né? Sim. Então, acho interessante de se fazer esse tipo de trabalho, o que vocês estão fazendo, né? Despertando talentos para o olhar sobre os transportes. E essa questão energética, semana passada, né, a gente teve um encontro de gestores de universidades corporativas no IBP, no Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás, e a gente acaba tendo que falar, né, sobre essas questões de sustentabilidade, de meio ambiente. Eu acho que hoje as empresas não têm como não tratar dessa temática, né? E é bacana a gente ver que o SESC Senat também está trazendo isso para dentro dos cursos, né? E trabalhando esse tipo de conteúdo, né? Eu queria também aproveitar para te perguntar, além das questões relacionadas ao impacto das tecnologias, resultados que vocês tenham obtidos, antes da gente partir para o outro bloco, que a gente vai conversar sobre liderança. Quais são os resultados qualitativos que você pode compartilhar com a gente sobre essas capacitações, né? Quer dizer, lá na ponta, como é que chega a isso, né? Então, a nossa grande missão é a empregabilidade, né? Já que é ensino profissional, profissionalizante, melhor dizendo, o nosso foco é sempre a empregabilidade, que esse profissional tenha empregabilidade. E por isso, assim, no programa Jovem Aprendiz, a gente já começa esse caminho. Com os cursos obrigatórios para motoristas, a gente reforça esse caminho de ofertar os cursos obrigatórios para que ele esteja em dia, sim, né, e que tenha empregabilidade. Da mesma forma, a gente tem alguns projetos como o Mais Motoristas. O que é o Mais Motoristas? É ofertar, através de um edital que é público, ofertar curso em autoescola, que ele possa mudar a habilitação dele de B, que é uma habilitação que não é profissional, para as habilitações da CNH, que são profissionais, como, por exemplo, a D e a E. Isso é custeado pelo SESC Senat. Então, foi aberto um edital em que 55 mil pessoas no Brasil inteiro se candidataram. No estado do Rio foram 7 mil. E a gente vem custeando essa troca de habilitação. Da mesma forma, nós temos um outro projeto que aí é para quem já tem a habilitação profissional. sim, E que precisa treinar, porque às vezes ele sai da autoescola muito cru, não foi exercer atividade motorista propriamente, mas ele vai, através desse projeto nosso, chamado Escola de Motoristas, se qualificar. E, por exemplo, eu não sei, né? Se na questão da qualificação profissional que vocês realizam, entra essa questão, por exemplo, da educação de jovens e adultos? Não entra. Não entra. Já trabalhamos com educação de jovens e adultos, mas em dado momento não foi mais permitido que a gente fosse por essa seara, porque o nosso foco é um ensino profissionalizante, não é a educação formal. Sim, mas isso quer dizer, então, que esse trabalhador que chega, ele já tem que saber ler, já Sim. tem que saber escrever, né? Tem que saber matemática, ele tem que ter os conhecimentos básicos para poder exercer a atividade profissional nesse segmento. Sim, então, exatamente. Era um desejo nosso permanecer com o ensino de jovens e adultos, mas em dado momento isso não foi mais possível. Sim, eu até entendo, né, o direcionamento né, da instituição para poder atender já esses profissionais realmente naquilo que é a estratégia, o foco das capacitações, né? E como é que você vê a questão da capacitação e desenvolvimento de lideranças
para a área de transportes. Como é que você vê isso? Existe uma instituição chamada ITL, Instituto de Transporte e Logística, que faz parte, né, do sistema CNT, do sistema transporte. A CNT é a Confederação Nacional do Transporte, o ITL é a instituição desse sistema que está ligada à educação executiva. Então, o que o ITL oferta? Programas de pós-graduação em diferentes áreas, como, por exemplo, em gestão, em recursos humanos, né, o famoso RH, em marketing. E essas pós-graduações, elas são normalmente em parceria com grandes instituições, universidades renomadas, instituições renomadas. E o público do ITL, o público desses programas de pós-graduação, são os executivos das empresas de transporte, né, das empresas contribuintes. E executivos que podem ser de média liderança, mas normalmente alta liderança, tá? Então, o ITL foca na pós-graduação, em fóruns, normalmente assuntos que têm a ver com o mundo do transporte, inovações, projetos, tudo que possa influenciar o mundo do transporte, mas não só. Posso dar um exemplo de um assunto mais geral e que o ITL focou muito e vem focando, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Fez todo um trabalho, várias formações nesse sentido para que o público do transporte estivesse adequado à LGPD. Então, ITL é o braço de execução, de educação executiva. Ele é um braço do SEST... do Sistema Transporte. Do Sistema Transporte. Isso. Que bacana. E como é que você vê, então, as especificidades, né, não sei, do líder para esse segmento? Você tem alguma percepção, alguma análise comportamental que seja dessa liderança que está à frente aí dos transportes? É um sistema muito desafiador, o sistema de transportes, né? Eu sempre falo que a própria palavra, né, ou melhor, o início, né, o trans, né, esse prefixo trans, ele já nos denota assim, que é mudança, que é movimento, né? Então, o setor de transporte, por ser um setor que lida com o movimento, né, obviamente já é muito desafiador por isso. Então, você não tem uma operação estática, você tem uma operação mutável, que depende de muitos fatores, e por isso eu acho que assim, a resiliência é fundamental nesse setor. Para o executivo desse setor, para o trabalhador em geral desse setor. Né? E como é que você vê assim, o futuro da educação destes trabalhadores? O que você acha que o SEST e Senat vai ter aí como desafio para os próximos tempos? Eu acho que cada vez mais a gente introduzir a tecnologia, falar das tecnologias, principalmente, como eu falei, né, os veículos elétricos, híbridos, como é que eles são lavados, como é que eles são, como é que é feita a manutenção desses veículos. Então, assim, tá antenado às mudanças do transporte, né? Se adequar a isso, trazer justamente para a sala de aula o que está acontecendo e o que vem pela frente, né? A gente tem aí várias coisas acontecendo que não chegaram no Brasil, obviamente, mas que a gente já precisa tratar disso. Né? Elas não chegaram nesse momento, daqui a pouco elas chegam. Né? A gente, às vezes, há encontros, né, que a Anitec realiza, né? E que o pessoal que já está envolvido com essa questão da inteligência artificial já trazem carros autônomos, né?
que já não precisam mais dos motoristas. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de tecnologia ainda, ou acessível, né? Então, fica realmente, né, uma questão para um futuro. Uhum. Né? Será que a gente vai andar em um ônibus, né, ou num metrô em que não vai ter mais o motorista, o condutor? Então, aí como é que a gente vai ter que pensar a realocar esses profissionais dentro de uma área como essa tão importante? E você, inclusive, você já apontou aqui a questão da logística, né? E a logística vem crescendo muito, né? Então, por exemplo, existe a possibilidade do uso do drone na logística, para fazer leitura de código de barras, para poder entender como está a armazenagem, né? O armazenamento, melhor dizendo, dentro de um galpão, e fazer toda essa logística, essa leitura de como é que está o seu estoque, por exemplo. Sim. Então, um operador de drone, ok, hoje, né, é uma atividade interessante. E a gente tem que pensar na manutenção dos equipamentos, então, em também preparar pessoas para esses equipamentos, sejam eles tripuláveis, não tripulados, enfim. Então, espaço haverá, com certeza. A gente só precisa perceber e caminhar nesse sentido. Ah, legal. Marli, a gente está caminhando para o final do nosso encontro, do nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, mas que você também pudesse convidar as pessoas, né, para conhecerem o SESC Senat e as ofertas de vocês, né? Sim. Então, entendo que muitas pessoas não conhecem o Sistema S e talvez menos ainda o S tão específico, que é o S do transporte, né? O SEST e o Senat. Então, convido que nos visitem. Aqui na região metropolitana temos unidades operacionais, 2 na cidade do Rio, em Paciência, em Deodoro. Temos em Duque de Caxias, São João, São Gonçalo. E no interior, Campos, Nova Friburgo, Três Rios, Resende e Barra Mansa. Olha. Então, estamos espalhados aí de norte a sul do estado. Venham nos conhecer. Muita gente que passa na porta, às vezes, não sabe que pode entrar, vai lá, se informe, veja o nosso site, temos aplicativo. Então, sestsenat.org.br, podem nos conhecer e vocês com certeza vão se surpreender, porque temos diferentes serviços. E se tiver alguma coisa, algum usuário que não seja daqui do Rio de Janeiro, você pode ajudar a encaminhar para a Nacional, né? Podemos. Inclusive, é interessante falar que muitas vezes, quem é paciente da área de saúde sabe disso, que um motorista ele começa um tratamento odontológico numa unidade e ele pode terminar numa outra, ou em algumas outras ele vai sendo atendido. Então, é uma rede integrada de atendimento. Que bacana, Marli. Olha, muito bom receber você aqui hoje. Eu que agradeço. Conhecer mais sobre o SESC Senat. E eu quero aproveitar, então, esse momento, né, para te dar parabéns. E quero aproveitar também para compartilhar com vocês, com os nossos, né, parceiros do podcast do Corporativo SA, que no dia 11 de dezembro, você também está convidada, nós temos o Encontro de Gestores de Universidades Corporativas, já vai ser o 24º encontro, e ele vai acontecer na Universidade Corporativa da Unicamp, juntamente com uma parceria da nossa associada, né, do Instituto de Pesquisa Eldorado, com a Universidade Corporativa deles, com a nossa querida Karina. Então, a gente está aguardando você, se você puder ir participar e compartilhar com seus pares, nós estamos aguardando vocês também.
E se inscreva no nosso canal Corporativo SA. Toda semana um conteúdo novo, um entrevistado interessante com um tema bem bacana. Agradecemos mais uma vez a Inerai por todo o apoio, todo o carinho com a Anitec e com o nosso podcast. Um obrigado e até a próxima, pessoal!